Eu dei uma olhada na semana passada. Eu tava todo encolhido, todo torto. Aí o cara- Mas. Eles plantaram cimento no lugar da cor, mas o cimento nasceu e eles mudaram pra cor. Bom dia, gente. E aí, bom Se dia. nascesse, Nascesse dinheiro, vocês têm? eu tô pegando a laje todo dia pra esse criança. Eu estava olhando todo dia, eu já vi duas vezes. De estimulho. De orelha e tá. Só nascer plantinha aí, não, vai nascer laje. Filho matar a saudade de dar. Pra entrar naquela sala ali que nós começamos a dar estudo, aqui, né, eu e a Sandra, pra ter subir escada, ela esperou ali. Ela fica toda mentira, né? Ela é uma das fundadoras aqui da Jandara, ela tem que subir a escada. Marido, você vai cantar? Mas eu canto, você sabe Não, que eu não tenho vergonha, né? você tinha falado alguma coisa de música hoje. É a música do Feito Perfeito. Eu achei que vinha bem a calhar no estudo. Então. Não consegui abrir as músicas. Aí eu não consigo nada. Que quando você estiver na frente do computador, você me liga. Você no telefone, certo? Ok lá? Você clicou no link e ele baixou, não baixou? Tá podendo. Eu te mandei o link. Primeiro, aí você clicou nele. Aí fez download. Fez Não. Fez não? Olhando pro outro. E ele fala assim, abriu o download? Não. Não? Não deu. Direto no link já era pra ter dado isso? Aí eu botei o Dropbox. Ah, tá. Não, tá, mas aí vai abrir pra ela o. Não fala esses nomes pra ele. Não, no teu Dropbox, eu te recebi o share. Aí qualquer pessoa que clicar, vai marcar direto. Pois é, mas o link não te leva pra outra página pra ir, sim, você baixar, não? Não, porque tá no meu Dropbox. Aí a hora que ela clica, já baixa o outro. Ah, tá. É porque eu uso o Google Drive. E aí eu tenho algum link também. Google Drive também. É, Você fazer o share. sim. Aí eu até tenho alguns arquivos com o pessoal lá do trabalho. E aí eles vão no link, mas aí pra abrir o outro. É. Entendeu? Aí às vezes. Porque pra poder compartilhar no Google Drive, a outra pessoa tem que ter o Google Drive também. Esse daqui não. Não. Não, tem não? Não. Ah, tem que ter um Gmail. Tem que ter um pois é. O Dropbox não. O Dropbox você compartilha com qualquer um. Entendi. Mas eu insisto por quê? Porque quando eu encarnar de novo, eu tenho algum Craque. princípio. Porque como eu não tinha nenhum, Já não tem nada, nada, dessa vez mas- tá dificuldade toda. Já vai ter mudado tudo também. Mas primeiro você tem uma noção, né? Às vezes nem vai ter mais autoridade no que. Vai ter o quê? Vai ter autoridade no só você pensar assim, mas Vai. publicação Colocar mental. aquele de óculos, né? Do Google, né? Um negocinho aqui, ó. Bom dia. Bom dia, Marinha. Ó, gente, chego em casa, a hora que eu saí, tava fazendo calor. Eu tava feliz. Depois essa bruxinha aqui de novo. Eu lá fora, fui pegar a Simone, mas foi Simone embora, na baixada foi só. Ela me É a mudança brusca. E aí, para todo lado que a gente vai, de ontem pra hoje tem uma mudança, não é? Mas já é a época desse. é agradável, assim, camisa de manga e tudo. Na verdade, a mãe dormiu hoje. Aí depois ela me falou assim, mãe, mas você queria embora. Eu falei, eu não acho não. Você não queria não? Eu de jeito nenhum. Eu dormi aqui no grupo, mas se eu sozinho, eu nem entrava, né? Por quê? Você deitinho, meu Deus. Gente, você Ó. não imagina o racismo que eu tenho. É mesmo? Uma vez eu cheguei mais cedo, bem mais cedo. Aí eu fiquei, depois eu fiquei um tempo, não sei se mexer com a meditação, e fiquei ali até uma cochilada ali. Aí na mesma hora, começou passa pra cá. Aí alguém falou comigo, conta uma história pra eles. Eu comecei a contar uma história, eu contava muito pro meu neto. Aí eu acordei, né, vamos dizer assim. Eu acordei contando uma história, você acredita? Ó. História do meu trabalho. Tá bom, então. É, ué. Teve bom, mas porque eu não tive essa aí. Quer não? Bobagem. Quer não? Você tem coragem?
Tem medo de Não ficar vai. sozinho dormir aqui? Você também tem, Rodrigo? Tranquilamente. Ah, seus danados. Você tem? Eu? Não, fui na minha casa. Você tem, Maria? Maria, você tem também, Maria? João? Sem problema. Hoje vamos embora essa sala. Nós estamos aqui. Nem na minha casa eu vou fazer. A gente morre de medo. Medo, morre. Mas eu acho que é um misto de medo físico mesmo. Assim, de Não, não é isso não. Não, não tem, né? Agora lá no sítio do meu pai, assim, tem hora que dá um aperto, assim, mas porque lá não pega nem celular, né? É muito isolado. Então, realmente, se você entrar alguém lá no sítio, aí dá do físico mesmo. Do físico, que tem mais Maldade, isso aí, esse coração é irresponsável. Nossa, porque lá, assim, nada, quebreu. Ao mesmo tempo que é bom, aí fica no Cajuru, perto de Itaúna. É um pouquinho, é um perto longe, né? Assim, uma hora e meia. Tá vendendo, hein, seu João? Se quiser comprar lá. Vai começar a vender, na verdade. Começando, né? Vamos começar, na hora. Maria. Então, gente, eu achei Aqui. que essa música aqui, aí a Maria que vai me ajudar também. Maria. Essa música aqui, ela fala sobre Jesus, guia e modelo. É uma música conhecida, né? Fala sobre a perfeição. Você faz a oração depois? Por favor? Professor, né? Aproveita. Ô, Rodrigo, meu Deus. Então, Maria, quando deixa eu você devagar. tiver essa música aí, vamos cantar juntos. Pra quê? Pedro. Eu também não lembro do fazer o CD pra mim, não, né? Te mandou? Não tô nem sabendo disso. Nem sei do que vocês estão falando. Beleza. Então tá tudo certo. Monte das oliveiras, o jovem nos ensinou a verdadeira lei de Deus. Anjo solitário sobre a terra, só de amor ele falou, nos ensinou a perdoar. E é por ele que nasce a esperança, e como criança, Pai, o Espiritismo relembra teus passos, e nos teus braços crescemos bem mais. E hoje a semente germina em meu coração, chamando-me para o trabalho de renovação. No seio da nova doutrina, Jesus tudo nos ensina. Ele falou: sede perfeito, sede perfeito, sede perfeitos como o Pai que nos criou. Sede perfeito, ó sede perfeito, sede perfeitos como o Pai que nos criou. E aí, não mais o sofrimento. Ó Mestre Jesus, nas vibrações dessa música, que aqui estamos de novo, Senhor, te pedindo os recursos necessários para o nosso estudo dessa manhã. Que nosso companheiro, Senhor, possa ser intuído, auxiliado, para que fluam todos os nossos ensinamentos da maneira que precisamos para colocá-los em nossa vida, auxiliar os que nos cercam, nos auxiliar na nossa caminhada. Queremos pedir, Senhor, por todos aqueles que estão acamados, que estão em recuperação. Queremos pedir por todos aqueles, Senhor, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que estão nesses lugares tão difíceis de se vencer. Queremos pedir, Senhor, pelos nossos políticos, pelo nosso Brasil, para que a calma, a harmonia, a paciência se façam presentes em todos os momentos. Queremos agradecer, Senhor, por essa semana, por tudo que temos recebido. Queremos agradecer por essa casa que nos acolhe.
Queremos agradecer também, Senhor, por esse grupo que se harmoniza. Queremos, enfim, Senhor, agradecer pela nossa vida. E queremos também lembrar, Senhor, que estamos aqui tentando harmonizar os nossos passos para chegar para perto de nós. E é com essa prece de Jesus que pedimos permissão para iniciar no plano físico nosso estudo dessa manhã. Assim seja. Sim. Deixa eu só colocar meu... Até eu esqueci de colocar meu celular no silencioso. Bom, continuando o estudo da semana passada, né? Que aliás a gente já consegue terminar hoje. No módulo 17, então, da perfeição moral, os caracteres da perfeição, né? O roteiro 1. Resolvi voltar só nesses slides para a gente continuar o estudo, que a gente já não estava todo mundo aqui semana passada, né? Então não vou, até tinha pensado em um resuminho para quem não tinha vindo, né? Às vezes por causa do Dia das Mães, mas somos só nós mesmos. Ô, Rodrigo, já vou começar a falar. Você sabe, Vai lá. eu achei muito interessante essa semana, aquela história que ficou no princípio. Aí uma pessoa chegou perto de mim fazendo umas perguntas, sabe, sobre ajuda e tal. Aí eu contei aquela história, eu achei ótimo. E serviu, sabe, assim, para ilustrar para ela também, porque ela estava pensando em respeito, ajudar o outro e amar o próximo, né? Então é legal, cara. Essa foi a história da semana. Que bom. Foi bom, né? Achei ótimo. Que bom, Foi o último dia. Bom, e aí os caracteres, então, da perfeição, retirados até do capítulo do Evangelho de Mateus, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. E resume aí que abrange, né? Muita caridade em todos os sentidos e coloca quatro pontos de virtude assim que colocam esses pontos que é bom a gente relembrar, que é a benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Então aí continuando do estudo mesmo, né, que chegou à pergunta 625 então dessa referência moral que a gente pode seguir de perfeição, seria justamente onde a gente pode buscar essa inspiração e esse modelo mesmo para seguir, né, que é Jesus, segundo o livro, né, a pergunta feita por Kardec, e a gente continua o nosso estudo. Só relembrando também para engatar mesmo, né, para retornar, essa pergunta também do Livro dos Espíritos, a 895, além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Já que a gente tem uma referência da perfeição maior, então qual é o sinal da imperfeição? Interesse pessoal. E continuando em outra, completando com outra questão, a 913, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E aí a gente iniciou o estudo do egoísmo, né, pelo dicionário lá, amor exclusivo de sua pessoa e dos seus interesses, e a gente discutiu, né, essa questão do amor. Então acho que não é exatamente a palavra apropriada, seria mais a paixão, né? A gente buscou também esse conceito de Aristóteles, eu não sei se é exatamente o conceito, mas uma frase dele: o egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. E a gente falou um pouco da paixão e eu estava lendo uma outra partezinha do livro como é que chama? Escutando Sentimentos, do Vanderlei de Oliveira, né, por Hermance, pelo Espírito Hermance. Aí eu achei uma partezinha falando sobre a paixão, que eu achei interessante até colocar aqui. Aí eu vou só ler, que eu só copiei rapidinho na hora que eu vi ontem à noite, assim, por acaso, né, eu tava olhando outra coisa, e eu vou só ler, porque a gente tá falando da paixão, que é, segundo o dicionário, né, sentimento intenso e geralmente violento, seja de afeto, de ódio, alegria, etc., que dificulta o exercício de uma lógica imparcial. Então, assim, que a gente, né, foi falando que a paixão seria a parte refletindo o desequilíbrio, mas tem, logicamente, a parte do bem, né, a parte positiva, porque nenhum sentimento foi criado
para ser ruim, né? Todos são direcionados ao bem, porque senão não estaria aqui para nós disponíveis, né? Então, aí eu vou ler aqui, que é o capítulo 8, estudando a arrogância. A sutil diferença entre pensar excessivamente em si e pensar em si com benevolência pode determinar a natureza de todos os sentimentos humanos. A benevolência é a bondade efetiva que caminha de braços dados com a edificação da paz interior. Então, justamente para para esclarecer um pouco mais essa parte de, tipo assim, o egoísmo não é um amor por nós próprios, né? Se a gente tivesse realmente benevolência até com nós mesmos, a gente ia querer o melhor para nós mesmos, né? E esse interesse pessoal exagerado não vai trazer exatamente o bem, né? Se a gente for olhar. Inicialmente, a gente pensa que sim, mas se a gente for analisar realmente, não é por aí. Então, a sutil diferença, né, entre pensar excessivamente em si e pensar em si com benevolência. E aí, completando também no Livro dos Espíritos, a questão 907, tem um comentário do Kardec. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto ao homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, realmente, assim, aquela paixão que a gente chama de paixão voltada para o bem é justamente o que te impulsiona a buscar uma coisa nova, buscar uma mudança. Impulsiona para realizar mesmo novas obras. Agora, o exagero disso, para variar, né, que tudo com limite que é o saudável, né? O que passa desse ponto, justamente, do bem, é que causa o mal, né, segundo Kardec. O excesso. E aí, continuando lá no escutando sentimentos, mesmo, no mesmo capítulo. O princípio que gera a arrogância foi colocado no homem para o bem. É a ânsia de crescer e realizar-se, o impulso para progredir, o instinto de conservação que prevê a proteção e a defesa. Tais princípios são os fatores de motivação para a coragem, a ousadia, o encanto com os desafios. Graças a eles surgem os líderes, o idealismo e as grandes realizações inspiradoras em visões ampliadas do futuro. O excesso de tudo isso, no entanto, criou a paixão. A paixão gerou o vício, e o vício patrocinou o desequilíbrio. Eu achei legal trazer, que pra gente falar, abrir um pouco melhor sobre essa questão da paixão, né, que a gente falou e ficou, eu pelo menos, né, depois revendo assim, parece que ficou uma coisa quase que negativa, né, exclusivamente, mas não é bem por aí. Essa ânsia de crescer gera paixão e gera o vício. O excesso, no caso o excesso, esse sentimento inicial, né, tipo assim, não vou buscar alguma coisa e é alguma coisa que realmente me alimenta. Aí é boa, que vai te movimentar realmente para buscar algo novo. Agora, de acordo com os livros, você estaciona naquela paixão, ou então você fixa exatamente naquilo ali só pelo interesse pessoal, interesse em si mesmo, e fica estacionado ali, aí gera realmente essa paixão que, nesse conceito mais ou menos, que dificulta o exercício de uma lógica, né? Que aí você já perde um pouco, já vai começando a ficar o desequilíbrio. E aí coloca dessa forma, a paixão que gerou o vício, isso acho que é mais no sentido mesmo de estacionar, ter aquela visão fixa ali, né? Eles chamam o egoísmo de vício, né? Isso. Chama até o maior gerador de todos os vícios, né? Se a gente analisar cada vício, existe o egoísmo. Seja o vício, né, a gente falou na semana passada do cigarro, para satisfação física ou até psicológica também, né? Ou do álcool, ou de xingar, enfim. Ou todos os vícios, vai olhando que, na verdade, está atendendo o seu interesse pessoal. De alguma forma. Na verdade, essa série de discursos que você tem feito, a base de todo o mal é o egoísmo.
Uhum. Sempre falando, ele Aí, está lá em Quem tá aí? comandando todo sentimento negativo, o egoísmo está na frente. É. Quem tá me Agora, Mas, é interessante essa colocação que ele colocou, né? seja bem-vindo. Que ele nasce a partir de um impulso do indivíduo em crescer e em ser melhor. Né? Só que É. fica mal direcionado. Uhum. Mas, de certa forma, grande parte do progresso, muito do progresso que a gente tem, foi devido até a esse sentimento também. Com certeza. Né? Então, a gente não pode falar que é ruim, ele está mal direcionado, né? Uhum. E gerando males também. Né? É. Progride por um lado e gera um tanto de males por outro lado. Exatamente. Porque a paixão, até a gente usou essa definição do dicionário para diferenciar de amor por si mesmo, né? Para tentar fazer essa análise. Aí até o dicionário mesmo traz sentimento intenso, né? Geralmente violento. Então, assim, o intenso que é ou seja, você fica tão fechado ali, né? Que dificulta o exercício de uma lógica. Então você perde talvez um pouco ali se você, né, ficar cismado nesse sentimento, você perde um pouco do senso de realidade mesmo. E aí já sai da parte que é boa, de te trazer a modificação, né, de trazer a transformação. E aí perdeu um pouco, como diz o fio da meada, né? Aí já vem um pouco de dentro de nós. Eu devia ficar achando que está certo, Uhum. porque quando ele começou a se apaixonar, vamos dizer, por um projeto, né? Era uma coisa boa, era uma busca. E quando ele se perde ali naquele excesso, ele talvez continue achando que ainda é uma coisa boa, que ele ainda está crescendo, e na verdade ele vai estagnar ali. É onde que a paixão, nesse momento, vai se tornar uma coisa negativa. Tipo assim, é o que a gente fica tentando fazer associações para entender um pouco melhor, né? Aí na hora que eu estava lendo, eu lembrei de, por exemplo, essas histórias fictícias, às vezes, até de cientista, assim, acha uma solução para uma determinada, sei lá, algum experimento dele. Mas aí ele vai ficando tão envolvido, experimenta, não espera chegar a uma solução lá certinha, experimenta uma determinada fórmula em si mesmo, vira monstro, umas coisas assim, aí passa da conta e tal, aí já o que era direcionado para o bem, que ia trazer o bem de alguma forma, né, social, de uma cura e tal, aí ele já perde e vai para a parte ruim mesmo, né, assim, que vai causar o mal, né, egoísta mesmo, não, eu que tenho que descobrir, eu que tenho que fazer, enfim, né, aí já vai para... Ela emprestou um livro para mim, uma vez, chama Tio Petros, Enigma de Goldbeck. É um matemático brilhante, que ele começa a trabalhar no enigma da matemática que há muito tempo não solucionado. E ele gastou a vida dele inteira fazendo isso. E durante um trabalho matemático, isso eu aprendi durante o livro, se tiver alguém da matemática, corrige. Para chegar no resultado final, a pessoa faz várias descobertas intermediárias. Só que ele não queria que ninguém solucionasse o enigma, porque ele queria solucionar. Então ele fica um tempão sem sair do lugar, e quando ele começa a se abrir para divulgar essas descobertas intermediárias, ele percebe tanto que ele ficou parado no tempo, e as outras pessoas já tinham chegado nessas descobertas também. Esse livro é muito legal, sua mãe me emprestou, ele é ótimo. Aí a paixão dele por desenvolver o problema, o egoísmo, fez ele parar no tempo e ver outra coisa que deixou de ser resolvida. Os próprios, aqui no mês do subsídio e tal, ele associa muito o egoísmo ao orgulho, realmente. Né? Interessante, eu estava no jornal Estadinho, ainda não li reportagem sobre o novo presidente do Uruguai, vocês viram? Como é que é um desprendido de egoísmo e tudo? Ele 79% do salário dele, ele doa para a instituição de caridade. Ele só tem um fusquinha velho, 78. Ele só anda de sandália com os dedos de fora, camisa normal, não veste terno. Ele foi na Casa Branca desse jeito. Ele todo desprendido, mora numa casinha, não tá nem aí. Tá levantando o Uruguai. Se ele estiver satisfeito com isso, né? Né? Porque assim. Ele não tá nem aí, não precisa de nada, não. Os melhores líderes são os mais altruístas. Né?
Mas, infelizmente, hoje o método do poder dentro das empresas políticas é o exalta o egoísta. Exalta o egoísmo, né? O que busca, aquele que busca o poder a todo custo. Só que as pessoas não se espelham nessas pessoas. Eles chegam lá, estão no poder. Mas eles causam aversão às pessoas. Os líderes verdadeiros mesmo são altruístas. O próprio Gandhi, que a gente citou semana passada também, né? Ele, não, se eu sou desse povo aqui, eu vou vestir as mesmas vestes que ele. Vou fazer parte realmente do grupo para eles se identificarem comigo também e a gente vai caminhando juntos, né? Esses sim conseguem trazer, né, um benefício maior. As pessoas enxergam como liderança autêntica. Né? Mandela, né? Mandela. Mandela, vários outros líderes aí, né? Desprendimento total. O desprendimento é aqueles que motivam as pessoas, aqueles que inspiram o melhor das pessoas. E aí tem a paixão, né? Que fez a paixão boa, né? Desses líderes de realmente, não, eu vou fazer pelo bem mesmo, pelos outros, né? Não é exatamente o interesse pessoal né, você não vê nenhum interesse pessoal no sentido materialista, por exemplo. Você vê o interesse pessoal de realmente levar com simplicidade, falar, não, a gente quer o trabalho mesmo, quer o trabalho pelo bem. As pessoas que estão ali são líderes naturais, né? Porque estão trazendo uma coisa Porque o Lula buscou, nova, uma começou coisa... que desviou, né? É. Buscou, mas desviou. Pai tornou tanto esperando. Mas vamos lá, então. No Livro dos Espíritos, a questão 895, na resposta. A gente até já leu esse daqui semana passada, fechou nele, mas vamos continuar. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, mesmo que assinalem um progresso, né, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então, continuando essa linha de raciocínio, né? Às vezes, a gente citou o próprio André Luiz, né? Com todo o respeito e tudo mais, né? Mas na introdução que a Filomena já trabalhou, que enquanto encarnado, né? Ele, para o mundo, ele era uma pessoa boa. A gente também citou o Sexo e Destino, né? O Cláudio e a mulher dele, a Dona Márcia. Eles, para o mundo, assim, eles tinham um emprego ótimo, tinha aquela... No caso do André Luiz, né, era médico, respeitado, atendia uma parte, né, sem cobrar e tudo mais. Então, para o mundo, ele era, tipo assim, tinha as virtudes, né, claro, o que a gente também tem que valorizar. Mas a parte íntima, né, na hora que, eu acho interessante, suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Né? Basta um cliquezinho, uma fechada no trânsito, uma coisinha, uma contrariedade, né? Que aí a pessoa se mostra, acabou. Aí acabou. Mas não precisa no meu carro, não. Isso, né, uma das grandes dificuldades nossas mesmo, né? A gente se vê numa situação quase que diária dessa forma, assim, infelizmente, por enquanto, né? Que a gente está caminhando para melhor sempre, mas por enquanto a gente, né, ainda passa por situações desse tipo, assim, de ferir a nossa corda, né? De dar um rompimentozinho ali que a gente já percebe, já consegue até se autoconhecer, né? De falar assim, não, é esse ponto aqui, peraí, esse daqui eu tenho que melhorar bastante. Quando feriu esse determinado ponto da minha personalidade aqui, meu orgulho falou mais. E continuando, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Aqui eu acho interessante a gente pensar também, os apegos às coisas materiais constituem sinal notório de inferioridade. Acho que é bom a gente abrir, porque eu estava lendo também nos livros, acho que foi até nesse Escutando Sentimentos, que o sentimento inicial de egoísmo, o que é? Você
um pouco da posse, né? Seja sentimental ou seja do bem material mesmo. De início, a gente pensando, por exemplo, nas fases anteriores de evolução, isso em algum momento foi bom, porque nada foi criado para ser ruim. Sempre tem um lado positivo. Então, enquanto a gente estava aprendendo que, não, eu tenho que ter meu corpo, eu tenho o instinto de sobrevivência, o instinto de alimentação, eu tenho que ter meu alimento para minha cria, por exemplo. Então, aqui dali realmente alimentou, foi um lado positivo quando a gente estava um pouco antes dessa nossa fase evolutiva. Só que aí a gente agora tem que aprender a sublimar isso, né? Porque realmente a posse ali, vamos supor, a gente vê qualquer animal carnívoro, por exemplo, assim, você joga um pedaço de carne pro cachorro, você vai tentar tirar aquilo dali, não deixa não, né? Ele vai avançar em cima de você, ou vai mexer com o filhote e tal. Então, é um apego ali, que para ele alimenta, e pra gente já não pode alimentar mais. A gente tem que aprender a ir além agora. A gente tem que aprender a ter esse sentimento de proteção sobre o ter, sem ter, né, o material. Agora já tem que ter a parte íntima mais equilibrada para saber, né, discernir um pouco as coisas para a gente dar mais um passo. Então é porque quando eu li essa parte, né, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Então é mais o apego nesse sentido mesmo de desequilíbrio, né, de possessividade excessiva. Se eu não tiver isso daqui, não tá bom não, né? A gente já tem que ir trabalhando isso para alcançar algo, um patamar maior. A Filomena falou muito tempo, a Márcia, ela falou muito sobre buscar primeiro o reino de Deus. Hoje nós temos que estar buscando primeiro o reino de Deus, porque as conquistas materiais, elas chegam, elas acontecem, estão normais, né? Até o ponto em que você começa a ficar egoísta com suas coisas, entendeu? Agora, o reino de Deus está na hora, né? O planeta está precisando dessa busca. Já estamos nessa busca aí há quanto tempo, né? Ela tem que estar acontecendo agora. Porque se você olhar os problemas que estão dentro aqui do planeta, de cima para baixo, né? Vamos falar na administração da cidade, das nações e tal. Os erros, eles são, o que tem acontecido é esse apego excessivo ao materialismo. E já tem condições de dar um passo, não tem? Já tem condições. Acho que já tem sim. Ainda mais, principalmente nós que estamos estudando, já estamos na busca, que aí vai levar os outros também a buscar. É uma coisa assim tão distintiva que aconteceu um fato, eu não gosto de comentar coisas de jornal não, mas eu achei muito interessante isso que aconteceu. Porque teve a greve dos policiais em Recife, houve saques. Muitos. Pessoas carregaram geladeira, televisão, é até ridículo que arrastão em shopping, E ontem, com medo de ser identificados, eles começaram a devolver. A polícia devolveu, a polícia está lotada lá. E eu achei muito interessante, uma mãe chegando lá, com 2 tazos, não sei o que, falou assim, olha, na minha casa só entra coisas que vêm do meu trabalho. Isso aqui na casa não precisa. Devolveu. O outro rapaz, que era um pedreiro, falou assim, gente, eu nem sei porque que eu fiz isso. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu estava lá devolvendo na televisão. Você vê como é que... Então, eu achei que o que falou mais alto ali é esse apego. Eu tenho uma televisão. E eu vou lá pegar uma, porque não é que ela tá de graça. Eu estou pegando, vou pegar. Não é nem que eu estou precisando exatamente, mas já está todo mundo pegando, eu vou pegar. A humanidade se apega também no meio, né? Com certeza. Eu acho muito interessante como que a pessoa se apega, eu tenho uma televisão, por que eu quero luz? Né? Então, isso aí são as coisas que nós estamos tentando estudar dentro de nós. É bom até que aconteçam essas coisas, até para dar uma sacudida. Para a pessoa, de repente ela acha que ela não faz uma coisa, que ela não precisa, e naquele roldão, naquela confusão, ela vai e faz uma coisa que ela, puxa vida. Então a gente tem que aprender a raciocinar mais dentro da lei de Deus, que a gente não está raciocinando. Não, e eu acho que assim, é até um ponto interessante para estudar, até mecanismo e questão de evolução mesmo, porque você pensa, essas pessoas estavam influenciadas, com certeza havia influência, não sei, a gente não pode medir o quanto essa influência interferiu nessa ação, por exemplo.
de ir lá pegar, coisa que às vezes nem precisa. Mas enfim, acabou Porque eles não fazendo. tinham policiamento, mas esse policiamento tem que estar de mim, né? E não lá no outro que está lá com a arma na mão. E aí você pensa, a vibração toda que estava, né, naquele Aqui meio, não se aqui em que vai fortalecendo esses sentimentos. E aí a pessoa vai, leva a fazer, depois ela sai desse meio e faz essa análise de consciência. Não, peraí, vou devolver. Que bom que isso aconteceu, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Tanto dessa parte de como a gente pode ser influenciado e por isso a gente tem que ter a vigilância, porque a gente é responsável por isso também. Que nem a gente sempre fala, não vai interferir, pode ser essas vibrações mais pesadas que forem. Ela só vai influenciar realmente a gente dar abertura para isso, né? Se a gente tiver a firmeza moral, não aconteceria. Você podia ver acontecendo, não. A gente não tem como conter uma multidão, mas também eu não vou fazer parte dela, né? E depois a crise essa análise mesmo. Não, peraí, vou devolver e tal, que a gente também tem que... vão corrigir, vão tentar... Dá muita base esse exemplo. Esse entendeu. Pode até falhar naquele momento anterior, mas você vê que está buscando alguma coisa também. Talvez tenha sido por medo de ser reconhecido. Muito medo. Essa parte a gente vão ignorar, né? Vão pensar que a parte íntima mesmo, falando mais alto. Mas quando a mãe devolve, a mãe está dando exemplo, está ensinando o filho. Demais. Né? Por mais que ela tenha ensinado o filho dedicado na educação e tudo, ela viu que o filho fez uma coisa errada e ela tentou consertar. Agora, dentro dele, essa mudança que ele tem que fazer. Né? Assim como a parte dela, ela cumpriu, né? Porque, justamente por esse exemplo, né? A gente já não fala que os pais têm o dever, né? De melhorar seus filhos, de trazer o crescimento moral deles, que está ali sob a guarda que Deus confiou. Então, essa mãe, por exemplo, é um exemplo bom, né, de ensinamento para os próprios filhos. Mas vamos lá. Então, continuando. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Eu também lembrei aqui de exemplo do Silas, né, no Ação e Reação, que é uma situação que eu vejo uma reviravolta tão grande também, né, que ele, enquanto encarnado, teve esse apego realmente às coisas materiais, mais grosseiras mesmo, da questão do bem, do dinheiro, né, só falando um pouquinho da história dele, que é o pai dele, a mãe, no caso, quis que ele estudasse medicina, se não me engano, né, ele tentou seguir ali mais ou menos, mas, enfim, acabou, na hora que ele ingressou mesmo, acho que ele nem terminou, porque a mãe faleceu, desencarnou, e aí ele ficou desiludido, assim, não quis largar a medicina. Ele fez a medicina para agradar a mãe dele, que era uma pessoa muito boa, e ele largou de lado depois que ela desencarnou. E o pai, que tinha muitos bens, passou um tempo, ele conheceu uma nova companheira, muito nova, e ele já preocupado com as posses mesmo, né? Ele não queria dividir, então ele remanejou a situação, manipulou a situação de tal forma que trouxe o desequilíbrio para ela, assim, ou fortaleceu o desequilíbrio que talvez ela já carregasse de alguma forma, enfim, trouxe a situação em que conseguiu fazer o pai descobrir uma traição conjugal, né, dela, que ele incentivou com um outro companheiro lá. E aí o pai, no descobrir, desequilibrou também o pai. Enfim, trouxe uma situação bastante complicada em que trouxe o desencarne dessa companheira nova do pai dele, do próprio pai, e dele mesmo, né? E depois as pessoas até acharam que ele tinha suicidado, mas na verdade ele tinha consumido lá um veneno, não lembro qual substância que era, que levou ele a desencarnar também. Enfim, uma situação de complexa, né? Que ele estava ali bastante egoísta, né? Querendo guardar as coisas para ele,
mas que ele teve despertamento para o destino real do homem, que já desencarnado junto com o pai, trabalhou, acho que 40 anos na Mansão Paz, né, se não me engano, até que eles encontraram lá a companheira, essa segunda esposa, né, do pai dele, porque a mãe já estava, ela já era, já alcançou patamares maiores. Mas enfim, então ele estava nesse sinal notório de inferioridade, trabalhou, teve o arrependimento, né, viu ali que não era exatamente esse caminho e compreendeu esse destino do trabalho, do fazer. E qual é o meio de se destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Que foi justamente isso que aconteceu com ele, né? Que ele, no trabalho, lá na Mansão Paz, que é na região abismal, foi trabalhando pelos irmãos, trabalhando, atendendo, junto com o pai dele até que alcançou, acho que a diretoria da casa. E eles trabalhando, ou seja, ele foi enfraquecendo essa vida material para trazer o trabalho para dentro de si. Mesmo que num primeiro momento ali era para ele se redimir com a própria consciência, né? Que com certeza deve ter sido pesado para ele. Mas aí eu acho que automaticamente, né, fazendo uma coisa já vai fazendo outra, porque eu acho que se a gente fosse fazer um gráfico, né, da nossa vida evolutiva, acho que não ia ser exatamente com linhas retinhas, né? A gente faz, mas é sempre crescente. Então, baixa um pouquinho, levanta um pouquinho, vai indo à medida que a gente vai evoluindo mesmo. Então, assim, não é elevei um pouquinho, parei, agora estou na vida material, agora cresci na vida moral, agora material, moral. A gente vai misturando, né? E aí vai entrar, para aumentar um pouco esse nosso entendimento, na palestra do Divaldo, também do Haroldo, obrigado. Do Haroldo, fala sobre o reino de Deus, que a Marilda até citou. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então ele coloca lá que, tipo assim, a visão dos humanos, o que é? O que você está enxergando? Está enxergando essa mesa? Essa mesa aqui, em algum momento, ela vai deteriorar e vai acabar. Nosso corpo físico vai acabar. O prédio aqui, a estrutura física, sei lá quantos anos, pode vir a acabar também. Agora, o que vai sobreviver? É justamente nosso mundo íntimo que a gente vai construir nesse reino de Deus. Então, associando um com o outro, é a mesma coisa que falar assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que o reino de Deus for predominante sobre a vida material. E a gente vai construir esse reino de Deus dentro de nós mesmos. Vai construir aquela segurança que, por enquanto, o egoísmo que a gente volta para a parte material, a gente vai transformar na vida moral, que é o reino de Deus dentro de nós mesmos. A gente vai conseguir mais paz, vai conseguir mais segurança de atitude, não vai ficar apoiado na vida material mesmo, para sentir que a gente pode caminhar um pouco mais. A gente vai crescer, né, nesse pensamento. Isso está no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107. Então a gente vê, inclusive, só voltando aqui, que a gente está construindo o quê? Uma transformação até de realidade, né? A gente saindo dessa vida material para moral. E reconstruir essa realidade assim, é realmente muito trabalhoso, porque a gente tem que ter novos conceitos mesmo, né? Tem que estudar muito. E isso, graças a Deus, a gente está aqui com o Espiritismo, né, com a doutrina espírita, para entender isso, porque com o entendimento a gente vai transformando, porque se a gente pensar assim, não, mas eu tenho que fazer isso, sem entender, parece que fica muito mais pesado. E quando a gente começa a entender, fala assim, não, mas espera aí, eu posso ter a segurança de que se eu perder na verdade eu não vou estar perdendo, não vou estar tirando, na verdade eu vou estar colocando coisas muito melhores no lugar. Entender o mecanismo para você entender que você não tem que significar uma perda, não tem que significar uma coisa ruim, tem que significar que a gente vai ter uma coisa muito melhor.
e aí a gente tem uma segurança melhor até da transformação, né? Não fica aquela coisa muito metódica, né? Ah, eu tenho, não posso mais fazer isso, não posso mais... Fica parecendo muito... Traz o sofrimento, com certeza. Para a pessoa, e ela sabe que ela precisa de mudar e ela não está conseguindo. Então, se ela entender, se ela está estudando, se ela entender o mecanismo, como que funciona, é mais fácil para ela, igual eu contei aquele caso de vício, para você vencer o vício, ele é muito difícil. Igual teve aquele menino irmão da Thaís, falando sobre vencer vício aqui, né? Sobre o crack e tudo. Ele contando a dificuldade que é para o usuário, né, para sair daquela situação. Então, assim, é muito difícil mesmo. Agora, alguns, vamos falar alguns, conseguem, através das ajudas que todos podem ter, mas aquele que está buscando uma ajuda mesmo, aí ele vai começar a entender também o mecanismo, como é que funciona o corpo dele e tal. E se ele está querendo, tem que ser o querer junto com o conhecimento, senão ele não vai. Porque se ele, assim, se a gente analisar grosseiramente, muitos usuários, ou qualquer outro, seja de droga, seja do álcool, seja de alguma coisa ruim, ou até, às vezes, até de falar mal, muita gente ouve muito isso na rua. Não, eu adoro falar, não tem nada melhor que falar, sentar e descer, né? Mas, a partir do momento que a pessoa entende, se ela ficar só naquele pensamento, não, mas eu tenho que parar, às vezes a pessoa nem entende direito, né? Já é um início de falar assim, não, dela perceber que tem algo melhor, né? Mas a partir do momento que ela entende o que é esse algo melhor, ela pelo menos fica mais motivada. De repente ela desenvolve, voltando à paixão, né? De repente ela desenvolve essa paixão ou então pelo que vem melhor, que sobressai sobre esse ato menor. Então essa transformação a gente tem subsidiada, né, na doutrina espírita, por exemplo, que traz realmente esse entendimento, que facilita muito essa caminhada. Porque a gente já tem na cabeça onde que a gente vai chegar. Não fica naquele, eu tenho que parar, e sem saber por que exatamente, né? Sem saber para que caminho que vai conseguir. No Fonte Viva, eu não lembro onde, foi a Manuel falou que as únicas duas paixões justificáveis do cristão é de servir e evoluir. Servir, evoluir. Servir e evoluir. Exatamente. Então, na questão 917, traz essa parte da resposta. O espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então a gente expande tanto o nosso... Aliás, pelo estudo, a gente vai expandindo. Aí você vai ver que isso é tão... Pô, mas o meu interesse aqui de falar mal é tão irrisório, não é possível que eu vou ficar nisso, sendo que eu tenho essa margem toda para alcançar, que eu vou ficar nessa partezinha aqui tão insignificante, que não vai me levar a nada. Mas aí você passa a ver como insignificante, porque não é Exatamente, ou seja, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar, né? Seja dentro do espiritismo ou de outras religiões, mas eu acredito que o espiritismo se encaixa bem, porque traz muita reflexão, traz muita análise, traz interpretação, você sai um pouco da repetição, né, da idolatria, para realmente colocar a sua energia ali no estudo, no entendimento, que realmente, quando tiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os atos, os usos e as relações sociais. Estava até lembrando, a gente comentou, né, das manifestações e tal. Se realmente tivesse mais incrustado esses entendimentos, a gente ia direcionar a manifestação de uma forma muito melhor do que, por enquanto, a gente tem feito, né? Vai buscar justamente os resultados de forma muito mais sadia, né? De mais concreta. Porque pela violência acaba perdendo um pouco o foco, e enfim. E achei muito bom esse, mostra a coisa de tão alto, né? Você vai ficando tão pequenininho que aí você quer ser um pouco mais. E fazer parte desse todo maior, né?
O egoísmo é, pois, o alvo contra o qual todos devem dirigir suas forças, sua coragem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec colocou aliás, o Espírito, Lázaro, colocou dessa forma. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Mas a gente até chegou a comentar antes, realmente tem que ter muita coragem de conseguir essa mudança mesmo, de conseguir se vencer. Porque a gente, né, começa um pouquinho e fala, não, mas eu quero desse jeito, mas eu quero... Então realmente mudar isso, uma coisa que está tão enraizada, a gente tem que, como se diz, não vou lembrar agora qual, que a gente, pelo menos já trabalhou muito isso, que a gente tem, acho que é Paulo, né? A gente tem que ser violento consigo mesmo, né? Violento no sentido bom da coisa, né? Não, vou mudar agora, vou fazer, vai doer no início, mas depois a gente engata e vai. Rodrigo, recentemente, parece que o Haroldo falando exatamente isso. Que as coisas que a gente mais quer é aquilo que não é conveniente para a reencarnação da gente. Aí é um vício. Você quer, mas não lhe convém. Então, pra você sair fora disso é muito difícil. É difícil demais. Nossa. Não é impossível, mas é difícil. E por isso que é importante o estudo. Porque você quer aquilo. Você quer. Então, essa questão até de vício, lá onde eu trabalho, eu converso muito com os presos lá, que você percebe a dificuldade deles. Mas eu falo e não é vícios simplesmente de cigarro, de bebida, né? Sim. Os vícios da gente morais. Sim, é só um exemplo mesmo. Que os morais é até mais difícil, talvez, né? A gente não tem como exatamente medir, mas os morais que já estão tanto na sua personalidade, realmente deve ser mais difícil. Né? Que a gente... Não, mas eu gosto de tal coisa, né? É difícil você desapegar. Eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo, é terrível. Terrível, porque aí a pessoa não te dá mais nem pra conversa, né? Ninguém é só eu mesmo. Não estou prejudicando ninguém. Olha como é que o entendimento do espiritismo, ou da doutrina, do mecanismo, vamos falar assim, né? É importante para você entender que não, né? Não para aí. Você quer ser você mesmo desse tamanho, né? Quando você vê o que tem algo muito maior. Não entende qual que é o papel de você reencarnar nesse planeta. Não está entendendo. Porque é como eu falei, você não vem aqui para ficar passando para baixo, para cima. Você veio com uma missão, que é essa de evoluir, né, e se melhorar cada vez mais. No sentido de ser um espírito imortal, né? Porque igual o Rodrigo estava falando, tudo ao nosso redor vai perecer com o tempo, mas você vai sobreviver. E na eternidade, até onde eu sei, é tempo demais. Dá para se saturar de todo o seu egoísmo, de todos os seus vícios e de todos os seus problemas. E aí, quando você saturar disso tudo, o que você vai pôr no lugar? O que você construiu? Você vai construir outros vícios, outros problemas, outros? Então você fica parado. Exatamente. Essa coragem, porém, vai sendo por nós adquirida à medida que despertamos para o sentimento do dever. O dever está colocado no sentido do fazer, realmente. Então, para você se vencer, como a gente colocou, tipo, é uma escada, uma constante, não, né? Uma inconstante, mas uma constante elevação. Quando a gente desperta para isso, você vai querer fazer, você vai querer transformar, você vai querer se motivar para fazer parte de algo maior. Então, já fechando inclusive o estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando esse mesmo, outro capítulo, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Ou seja, a gente não está ainda nos estágios superiores da humanidade, né? Vamos reconhecer. A gente pensa o que mais superior nessa escala que pisou aqui, que foi Jesus, hoje a gente já sabe que ele ainda está mais ainda. Então ou seja, vai indo, a gente não sabe até quando aí, se é que se tem um limite, mas não vai parar não, né? A gente ainda tem uma caminhada muito longa nesse dever, nesse fazer.
O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Ou seja, né, vai daqui até lá. Entender desde de entrar aqui na sala e fazer um estudo, ou mesmo de ouvir o estudo, ou de sair na rua e dar um bom dia. Vai dos atos mais corriqueiros até nos atos mais elevados, de um governante, de algo dirigir essa casa, e outras casas. Então, assim, é um diapasão muito grande, que, ou seja, não vai parar, está em todo lugar. Então, para isso tudo, a gente sempre vai buscar então, essas caracteres da perfeição moral. Então, desde esse ato de vir fazer o estudo, de escutar, a gente tentar sempre encaixar essas palavras, logicamente transformando de acordo com a própria realidade da situação, em qualquer ato. Amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Fazendo isso sempre com benevolência, indulgência, abnegação e devotamento, quanto maior isso, maior a nossa extensão moral vai ser. Com indulgência, né? Sem guardar rancor, às vezes você vai ouvir ali uma palavra que vai te contrariar, mas é igual mais saudável. Escutou a Filomena falar que eu custei a Carminha, a gente estava lá sentado, pensando, descobrimos o que é o perdão. Que, primeiro, a gente tem que perdoar, vem aquela frase, você estava aí? Vós tem que perdoar, para depois Deus perdoar. Quer dizer, então, primeiro, a nós. Nos perdoar. A gente tem que perdoar. Para Deus, Jesus perdoou a gente. Ah, sim. Entendeu? E a gente custou para entender a frase que a Filomena colocou lá no telão, sabe? A gente custou para entender. Então, a gente primeiro. Agora, você imagina, você perdoar. O que é o perdoar? Né? Ah, esqueci, não. Uma coisa muito mais profunda, você perdoar aquela situação, para depois ele vai te perdoar. Que não vai revelar nada descoberto, né? Que a gente colocou ali. Super interessante, a gente está conversando mesmo lá. Super interessante. A gente acha que o perdoar é muito fácil. Não é. Aquela situação de perdoar. E se você concretamente não se perdoar, se você não se perdoar, não tem como Jesus te perdoar. Primeiro é você. Porque justamente nesse entendimento do mecanismo, porque senão você vai ficar parado mesmo, você vai ficar agarrado, né? Exato. Você vai voltar naquele sentimento, né? É quase como um imã mesmo. E você tem que, na verdade, sublimar aquilo dali. Você tem que dar um passo a mais, né? Com a abnegação, né? Ou seja, você fugiu a palavra da abnegação. Mas o desprendimento você colocar o outro, a renúncia. Isso que eu... Obrigado, seu João. Você se renunciar para trazer o bem ao outro com devotamento, com a dedicação real, né? Concreta, como se fosse de uma mãe para um filho. E cuidado para não fazer barganha, né? Renúncia não é barganha. Não é barganha. Renuncia todo dia um monte de conforto para ir trabalhar. Mas isso não é renúncia. Você está recebendo por isso. Pois é, se você colocar isso com amar os inimigos, né, por exemplo, se você estiver indo trabalhar, quando você colocar o trabalho como seu inimigo, aí realmente é uma barganha. Uma coisa legal, eu não faço isso, mas a gente dá nada para fazer uma barganha. Não dá nada para fazer isso. Sendo que aquilo ali é sua obrigação em tudo. Pelo menos a obrigação. Você vai trabalhar, sua obrigação trabalhar, ué. E é aquele negócio, já que você vai trabalhar, você tem que ganhar seu sustento. Isso. Não é muito melhor você ir trabalhar satisfeito? Você tem que ir de qualquer jeito, né? Pô, você vai ter que ir. Então vamos tratar todo mundo bem. Vamos amar o que faz. Essa semana eu faço um trabalho com a Márcia aqui, né, a doutora Márcia? Eu acho muito interessante a abnegação, é a abnegação mesmo, que é um trabalho voluntário e a gente vê como que ela trata os pacientes, que ela empolga, entendeu? Aí eu falei assim, não, eu conheci uma pessoa que a conhece e admira muito, por sinal, eu conheci uma pessoa que se admira muito pelo seu trabalho e tudo. Aí ela falou assim, eu faço isso com tanto amor, eu adoro meu trabalho. Então, quando ela falou assim, eu falei, gente, aí daí o sucesso dela como uma médica. Pois é. Ela ama o que ela faz. É uma paixão boa, né? É uma paixão, isso. É uma paixão, ela ama, ela vai, ela busca, ela ajuda e todo mundo fica
E ela não Ah, é. escolhe, né? Não. Mas confia em ajudar todo Ela mundo. faz o trabalho dela com amor, é um trabalho... Com abnegação, Você pode com trabalhar amor, na devotamento. verdade, você não discrimina ninguém, né? Você Aham. faz- Então, assim, é muito interessante isso. Ué. Porque é esse o caminho. Isso para mim é uma abnegação. Uhum. A pessoa vem, ela materialmente, né, não recebe nada, aí quando o negócio pega fogo, eu falo, minha filha, seus bônus, olha, hoje triplicado lá em cima. Ela fica isso. Mas na verdade, assim, é muito amor, né? Uhum. A pessoa faz, então ela vai fazer com amor. O que dá para fazer, ela deve ser com amor. Pois é. E isso que é interessante. Porque eu também sempre vou falar assim, ó, eu vou fazer, eu faço com muito amor e tal, mas ó, eu vou ficar. Só até aqui. Uhum. Já deu meu horário, vou embora agora correndo. Nossa senhora, não, tô guardando. Mas também a gente tem que olhar esse lado também, né? Que esse lado também é um lado material, mas é necessário. Não, mas sim. você não pode colocar aquilo como assim, Obrigação. eu vou fazer meus filhos voluntários, eu vou fazer. Uhum. Mas para vocês voluntários, assim, não. É só até aqui. Por isso que muitas entidades, você tem que assinar. Olha você vê, outro que chega, é um serviço voluntário, mas você tem que assinar a sua responsabilidade, por quê? Você não pode faltar, porque na Santa Casa é assim, uma vez eu tentei lá, e era um questionário grande, por quê? Você vai fazer aquilo assim porque você é falado que o serviço voluntário é legal, porque você acha que você tem que fazer, mas na hora da abnegação, Uhum. hoje está muito frio, hoje eu não vou não. Você não pode fazer, você tem que ir. É um compromisso, né? É um compromisso que você está assumindo. Então é um compromisso. É igual, como você falou, eu vou trabalhar, mas eu estou me abnegando. Não, aí eu tenho obrigação de trabalhar. Maria, só um esclarecimento para o seguinte, veja bem, aqui é uma casa onde a maioria dos voluntários são pessoas que frequentam a casa, que são todos conhecidos. Tem isso mesmo. Tá? Essa questão da Santa Casa, dela pedir para assinar um termo, é uma exigência legal. Não é eles que estão impondo aquilo, não. Eles estão submetidos a isso. Tem uma... Inclusive, existe uma lei que determina isso. Todo mundo tem um contrato, a gente assina. Para que depois não haja... Também tem um termo de... Aqui tem. Porque tem uma exigência legal. Aqui tem. Não, mas então eu coloquei mal. Porque na verdade, assim, a pessoa acha, normalmente, quem não conhece essa parte, legal, né, que seria, ela acha que assim, eu vou fazer serviço voluntário no dia que eu quiser, não é um dia que ela quiser. O lugar conta com aquele trabalho, porque se aquela pessoa faltar, vai dar uma confusão ali. A engrenagem não vai funcionar. Perfeitamente. Então, você tem que ter esse lado esse compromisso, de doar naquele horário, da melhor forma, ou seja, naquele horário. Agora, da melhor forma vai depender de você. A sua obrigação você tem que estar ali, mas a sua doação íntima de sentimento, ela é sua. Pois é aí que a gente coloca aquele embasamento em Jesus, né? Como é que Jesus faria esse trabalho? Colocando, se ele precisasse disso, né, dessa forma, assim, como é que ele faria? Qual que é o nosso embasamento moral, nosso maior exemplo? Como é que ele trabalhou? Foi amando os inimigos? Foi fazendo bem aos que odiavam ele, que existiram? Foi orando pelos que perseguiam ele, com certeza? Foi com benevolência, a maior de todas? Foi com indulgência, nem precisou, né, porque ele não guardava, não se via ofendido ali em nenhuma situação? Foi com a abnegação e devotamento sempre. Então é aí que a gente tem que se espelhar mesmo. E é aí que a gente tem que ter essa noção. Nossa Senhora! Você tá lá mexendo na areia, você com aquela pergunta mais idiota da face da terra. Ele continua mexendo e te dá uma bela resposta, assim, como se diz, na categoria. Então. É legal demais. E com amor, né? Não é simplesmente para dar uma cortada, né? Mas é isso aí. Então a gente vai encerrando nosso estudo por hoje. Semana que vem, então, continua. Hoje a gente fechou os caracteres da perfeição moral, né? Que tinha, então, trabalhou. Acredito que tenha colocado bem esses caracteres da perfeição, identificar os obstáculos e os recursos para a gente vencer. E aí no próximo, então, é São João, né? Vamos ver, o próximo é conhecendo a si mesmo, conhecimento de si mesmo. Né? Tá, obrigado. Vamos fazer
Alguém pode fazer oração, por favor? Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Chegou na hora de fazer a prece. Aí lá da minha agora não dá tempo. Vim convidar todos vocês, bom dia para todo mundo. Bom dia. Para assistir o coral. Não é hoje. É domingo que vem. Já tá avisando, a gente vai acabar 15 minutos antes. Aí nós vamos lá para o salão fazer a apresentação dos meninos domingo que vem, tá? Então, Quer trazer algum sobrinho, alguma coisa? Ah, vai lá. Você vai se apresentar do dia com a gente. Então vocês estão convidados. Desculpa atrapalhar, é domingo que vem. Tá, jóia. Obrigado. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu santo e divino nome. Te agradecendo, Mestre, pela oportunidade que nos é chegada, que possamos realmente, com os Teus recursos multiplicados, nos auxiliando e auxiliando a todos os corações que aqui se adentraram, Mestre, em busca de arrimo e de consolo, em busca de refrigérios, aliviar suas dores e suas preocupações. Queremos te pedir, Senhor, por toda esta casa, por todas as repartições, por toda a comunidade, por todos, Senhor Jesus, que fazem parte desse contexto. Que a Tua luz, que a Tua paz ilumine toda a comunidade. Te peço, Senhor, pelos nossos políticos, por toda a nação, por todos os nossos governantes, de qualquer credo. Que a Tua luz, que a Tua paz alcance a todos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, agradecemos essa casa que nos acolhe. Agradecemos a equipe espiritual que mais uma vez nos assiste em Teu nome, nos intuir, nos fortalecer, para que realmente possamos dar um passo à frente. E te pedimos, Senhor, que possamos iniciar a nossa semana em Teu santo e divino nome. Que a Tua paz, ó Deus, se faça em cada coração, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Brilho.